Paz do Senhor, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar na tua casa, possa entrar na tua vida e que o próprio Senhor possa falar conosco essa noite, nos instruindo, nos dando a tua palavra, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor nesse dia, Dia dos Pais, ouvir a palavra daquele que é o nosso Pai, aquele que nunca nos desampara, aquele que sempre vai ser Deus, amém? Eu convido você a abrir a sua palavra em Efésios 2, versículo 13. Depois de Gálatas vem Efésios, antes de Filipenses. Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Vamos ler mais uma vez. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Amém? Nesse versículo, nesse pequeno versículo, nós vemos dois advérbios de lugar: longe e perto. Não é? E esse advérbio de lugar, ele só faz sentido porque tem o tempo. Ele fala que antes estávamos longe, mas agora pelo sangue de Cristo estamos perto. Só que longe e perto é uma instância de valor, de referência, é um valor relativo, não é? Para a gente saber se é perto ou longe, nós temos que ter a referência. Senão ele é relativo, depende do olhar do observador, se está perto ou se está longe. E a referência é Cristo. Nesse versículo a referência é Cristo e Cristo tem que ser sempre a referência na nossa vida. Amém? Ele é sempre o nosso referencial, sempre o nosso ponto de referência, Jesus Cristo. Diga para o irmão que estiver aí do teu lado, Jesus Cristo vai ser sempre o nosso ponto de referência. Amém? Então, nós entendemos aqui essa relatividade. E eu quero dizer para você que quando nós dizemos, explicando a relatividade, por exemplo, eu moro perto da cidade, mas moro longe do campo. E aí você vê que quanto mais você se aproxima, se afasta do seu ponto de referência, você vai ficar no oposto daquele ponto, ok? Então, se você está perto da cidade, está longe do campo. Se você está perto do campo, está longe da cidade. Quanto mais você se afasta do seu ponto de referência, você vai estar próximo ao ponto opositor. E nós entendemos essa relatividade, se nós entendermos isso, já é meio caminho andado do que nós vamos falar essa noite. Amém? Ou esse dia, se você está ouvindo esse vídeo de dia. Aqui na palavra diz que vós que antes estáveis longe, de quem? De Cristo, agora pelo seu sangue estáis perto. Aleluia! Eu quero dizer para você, não abra mão do seu direito. Não abra mão do seu direito de estar perto do Senhor Jesus. Não desperdice o sacrifício na cruz, o sacrifício de sangue que diz nesse versículo de Efésios, que foi feito para mim e para você, que nós tivéssemos acesso. Que a palavra de Deus diz que quando o Senhor foi pendurado no madeiro, quando Ele entregou o seu Espírito, o véu que separava já não separa mais. O véu foi rasgado para que eu e você tivesse acesso ao Senhor. Amém? Estivesse perto do Senhor. Aleluia? E nós, humanos, nós precisamos de medida de distância. O que é perto? Perto quanto de perto? Quilômetros, centímetros, metros, pés, milhas, jardas? Não é? E aqui a palavra diz que nós temos o direito,
porque nós somos comprados por sangue e sangue do Cordeiro. Amém? E para nós pensarmos um pouco dessa palavra, eu gostaria de convidar você a abrir a sua palavra em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 14, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 14, versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Vou ler o versículo 31 novamente. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Muitas vezes nós vimos esse texto, às vezes até criticando a Pedro, mas se coloca no lugar de Pedro. Amém? E eu queria dizer para você que esse texto que conta de Jesus acalmando a tempestade, ele aparece em 3 evangelhos. Ele aparece em Mateus, que nós lemos agora, ele aparece em Marcos e ele aparece em João. Mas esse episódio que cita Pedro andando sobre as águas, ele só está em Mateus. Amém? A título de curiosidade, se um dia você for ler, fala, mas aonde estava aquele texto? Ele aparece em Mateus, Marcos e João, mas Jesus, quando chama Pedro, e Pedro anda sobre as águas, e a hora que aquele mar está revolto, aquela circunstância da tempestade, e Pedro vai afundando, e Jesus o resgata, só está em Mateus, ok? E aqui, quando nós vemos essa situação, essa tempestade, eu queria dizer para você também que Jesus deve ter acalmado muitas tempestades, mas na palavra de Deus ele cita 2 tempestades, essa e outra que nós lemos outro dia. Em uma das situações, ele primeiro acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Em outra situação, primeiro ele acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. Eu queria fazer um parênteses sobre isso, porque Deus é Deus. Ele nos conhece. Ele sabe quando a tempestade está dentro ou fora de nós. Quando ele precisa primeiro acalmar o nosso coração para aguentar a tempestade, ou quando ele precisa acalmar a tempestade para poder acalmar o nosso coração. Ele sabe quando a tempestade está dentro ou está fora de nós. Amém? Porque Deus é Deus, o Senhor é o Senhor. Amém? E eu queria dizer para você que nesse texto, Pedro, ele era um pescador, era um homem do mar. E aí quando Jesus chama Pedro e fala, vem, e ele fala para Jesus, se és tu, me convida, me chama. E Jesus fala, vem. E Pedro começa a ir, andar sobre o mar. E a hora que as coisas ficam feias e Pedro vem afundando, a palavra diz que Pedro clamou. Pedro gritou ao Senhor. Porque a sensação talvez que Pedro, como um homem acostumado com o mar, estivesse, ele achava que Jesus estava longe. Ele deve ter olhado, sabe igual quando você está na praia e você olha e vê uma ilha e fala, nossa, parece tão perto, parece que dá para ir a nado.
Só que daí você começa a nadar e fala, nossa, não estava tão perto assim, tá longe, não dá para chegar a nado. Pedro não sabia se ela estava a milhas náuticas, se ela estava a pés, a léguas marítimas, a nós, quantos nós estava o Senhor? E ele clama e ele grita ao Senhor. Só que quando ele clama ao Senhor, já que nós estamos falando de unidade de medida, já que nós estamos falando de perto, de longe, já que nós estamos falando de distância, a palavra não diz que o Senhor veio correndo ao encontro de Pedro. A palavra não diz que o Senhor jogou uma corda para salvar Pedro. A palavra não diz que o Senhor mandou um barco salvar Pedro. A palavra diz que, no versículo 31, que Jesus estendeu a mão e puxou Pedro. Jesus só estende a mão quem está perto. Amém? Só estende a mão quem está perto. Jesus não veio correndo. Jesus não jogou uma corda. Jesus não mandou vir um barco. Jesus estendeu a mão. O que nos ensina nessa palavra, que na hora da tempestade, o Senhor está perto. Mas para que nós tenhamos o Senhor perto, nós temos que querer o Senhor. Nós temos que ir ao encontro do Senhor. Nós temos que tomar um posicionamento como Pedro tomou. Pedro falou assim, deixa eu ir ter contigo. E o Senhor falou, vem. Eu convido você essa noite a querer estar perto do Senhor. Eu convido você essa noite, ou esse dia, se você estiver ouvindo esse vídeo durante o dia, eu convido você a querer estar perto do Senhor. Tomar posicionamento. A primeira coisa para nós estarmos perto do Senhor é tomar um posicionamento como tomou Pedro. Deixa-me ir com o Senhor. E o Senhor, Ele vai falar para você sempre, como falou para Pedro, vem, vem. Todos os dias, a hora que você acordar, eu quero que ecoe dentro da tua cabeça a voz de Jesus falando, vem. Amém? Porque as tempestades, elas vão existir. Aquilo que a gente já falou na outra palavra, porque as tempestades, elas são inevitáveis. Elas vêm para todos, democrática, né? Elas são imprevisíveis. A qualquer dia e a qualquer hora pode acontecer uma tempestade. Elas são inadministráveis. Você que está me ouvindo, qualquer pessoa fala, eu vou administrar, vou sair lá fora na força desse vento e eu vou controlar essa tempestade. Ela é inadministrável. E graças a Deus ela é pedagógica, porque toda vez que nós passamos por uma tempestade, nós aprendemos algo. E eu sempre digo, se você passar pela tempestade e não aprender algo, do que valeu? Sofrer? Do que valeu? E aí nós vemos aqui a atitude de Pedro, que ela seja a sua atitude, querer estar perto do Senhor. É posicionamento, o Senhor não vai mexer no seu livre-arbítrio. Querer estar perto do Mestre, foi o que Pedro quis, foi o que eu e você devemos querer. Então, eu convido você essa noite a tomar, ou esse dia a tomar uma decisão. Se você quer estar perto de Cristo, lá em Romanos diz que se com a tua boca confessares que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele morreu na cruz para te salvar, que o Senhor possa escrever o teu nome no livro da vida. Eu convido você a abrir os seus lábios, a soltar a sua voz, porque lá em Romanos fala que se com a tua boca confessares. Repita comigo, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador e te declaro Senhor da minha vida.
e declaro que eu sei que o Senhor morreu para que eu fosse salvo. E peço que escreva meu nome no livro da vida, para que eu seja salvo e não seja confundido. Amém? Eu digo para você que tomou essa atitude de se aproximar de Cristo. E agora eu quero falar para você que se sente longe de Cristo. Que lembra que nós falamos do ponto de referência? Quando você se afasta de um ponto, você se aproxima do seu oposto. Eu convido você a retornar a Cristo, tomar o posicionamento de retornar a Cristo e lembrar que, como ele falou para Pedro, vem, ele continua falando, vem. Até lá em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva diz, vem, Senhor Jesus. Aqui é o Senhor que diz à noiva, vem. Amém? Eu convido você, essa noite, a tomar esse dia ou essa noite, a tomar esse posicionamento. E quando você clamar, porque a tempestade vai vir, como nós estudamos, quando você clamar, você vai ter para quem clamar. E quando você clamar a Ele, Ele não vai estar longe. Ele não vai jogar uma corda. Ele não vai ser pego de surpresa. Ele não vai vir correndo ao longe. Ele não vai mandar um barco. Ele vai estender a mão. Amém? Para o Deus que vive e reina, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que você tomou posicionamento hoje, aquele que está entre nós, aquele que foi para nos preparar a morada, mas deixou o Consolador entre nós, que a mesma paz que Ele disse na sua palavra que nos daria, seja hoje na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.